O nosso episódio mais assistido do programa é o episódio sobre a série The Chosen, né, que está com foi um barulho, hein? Aqui essa série aí. Quase 300 mil visualizações. Eu acho que já bateu 280 mil, uma coisa assim. E aí foi muito interessante porque as reações foram tão violentas que nós fizemos um segundo episódio para tratar só dos comentários, né? E é aquilo que eu mencionei ainda há pouco, né? O que acontece? É sempre bom lembrar. A Igreja Católica ela tem 3 pilares. Na revelação nós temos as Escrituras e a tradição, como fonte de revelação, e nós temos o magistério, né? Que é através do qual nós temos acesso seguro à interpretação da revelação que nos vem por aqueles outros 2 pilares. De modo que o católico simplesmente não pode viver a revelia do magistério. E foi a primeira vez, salvo engano, foi nesse episódio a primeira vez que eu empreguei o termo sede vacantismo retroativo. Porque quando eu falei dos problemas da série The Chosen, enquanto produção ecumênica, enquanto parceria de católicos com judeus e protestantes, que aquilo necessariamente levaria a um denominador comum protestante judaizante. E eu apresentei 4 papas. Foram 4 papas condenando aspectos diferentes que podiam ser encontrados naquela obra. O mais recente dele, salvo engano, foi Pio XII, a encíclica Miranda Prorsus, sobre as produções cinematográficas. Mas antes disso tinha ainda, se não me engano, Mirari Vos, falando sobre a parceria entre católicos e acatólicos, é o termo que o Papa usa, em iniciativas que possam sugerir uma falsa religião, um falso Cristo, como se pudesse haver um Cristo cabeça sem o Cristo corpo, que é a sua igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. É um Cristo só veio ensinar coisas bonitas, fundar um sistema filosófico, menos do que fundar uma igreja para aplicar os méritos da cruz, né? E ele ainda diz, referindo-se aos protestantes, olha, por mais que se encontre por aí muitos acatólicos manifestando certa boa vontade nessa união para os cristãos, não encontrareis nenhum que reconheçam no vigário de Cristo o poder que ele tem. Então, não é possível empreender nada relativo à fé juntamente com esses grupos. Né? Isso é um Papa falando. Como é que um católico me chega nos comentários e diz que ele prefere ignorar isso, porque é isso que ele está dizendo. Então, quando ele assume isso, é ele que assume uma postura protestante. Porque o protestante não reconhece o magistério da igreja. Então, para ficar bem com o protestante, ele prefere negar... Pra ter sua horinha de prazer, eu quero assistir um filmezinho legal. Mas é entretenimento. Meu amigo, não há nada de mais sagrado do que a narrativa da redenção. A gente teria que calçar 1000 luvas para tratar disso. Isso não poderia acontecer à revelia da igreja, das autoridades eclesiásticas, certo? Você não pode simplesmente chegar lá e botar Nossa Senhora com dores no parto, enquanto Jesus está nascendo, certo? Entre outras coisas que eu apontei lá no episódio, né? O episódio número 9 do Chave Católica. Então, veja bem, na prática, esse católico muitas vezes nominal, e muitas vezes até bem intencionado, muitos católicos ali entenderam o que a gente colocou. Sim. Né? Muitos tinham sentido um certo mal-estar. Olha, eu achei que tinha alguma coisa estranha, mas eu não sabia dizer o que é, e que com o nosso vídeo entenderam quais eram os problemas. Era por isso que eu estava incomodado. De fato, não convém fomentar, propagar, recomendar, né? Pelo risco à fé que aquilo representa. Agora, aqueles que defendiam por quê? Porque já tinham a sua identidade católica sequestrada por esse espírito ecumênico. Né? E de onde vem isso? Vem justamente do magistério pós-conciliar, que mudou a compreensão do que seja igreja, mudou, na verdade, a definição do que seja igreja. Então, se antes o magistério afirmava que a igreja de Cristo é a Igreja Católica, nós temos lá um documento que diz que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Isso abre margem para nós falarmos dos protestantes como irmãos separados. Nasce a ideia de comunhão parcial, né? Se nós voltarmos ao Catecismo de São Pio X, está lá a pergunta: quem está fora da Igreja? Os hereges, os cismáticos, os judeus, os islâmicos, os infiéis, enfim. Estava muito claro
Se você não reconhece o poder do Papa, eu acho isso muito engraçado. Teve outro episódio do Chave Católica, né, que nós falamos sobre o carismatismo e tal. Particularmente uma treta, né, que a gente arrumou com um influenciador católico na época. Ele tinha toda uma programação de eventos com o pastor protestante. Eu acho isso muito interessante, porque sobre o Centro do Bosco, frequentemente vem acusações de que nós não reconhecemos o Papa, que nós somos celibacantistas práticos e tal. Isso vem muito dos meus conservadores, né? Exato. Mas o que é aquilo lá? O sujeito dividiu num palco, né, de uma rave cristã, algo do gênero, com alguém que professa uma crença que não inclui a autoridade do Papa como chefe supremo da Igreja. Esse sujeito não reconhece o Papa como Papa mesmo, porque isso é da identidade religiosa dele. Ao passo que nós estamos aqui, ainda que resistindo àquilo que deve ser resistindo, reconhecendo o Papa como chefe supremo da Igreja. Né? Então são essas contradições, são esses entranhamentos liberais na alma católica que o sujeito acaba, no limite, não vale mais a minha opinião que o magistério da Igreja, como se o magistério da Igreja fosse algo que eu pudesse botar na gaveta para viver a minha vida do jeito que eu quero. Não é assim que funciona.